Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e a gente vai começar aqui o pós-jogo de Flamengo 2, Corinthians 0. E, cara, sinceramente, o Corinthians já perdeu do Juventude, a gente já fez pós-jogo aqui. O Corinthians já teve outros resultados ruins, mas hoje foi um resultado que me abalou muito, tá? Me abalou muito, me deixou mal, porque a gente simplesmente não viu absolutamente nada do Corinthians em campo. Não existiu o Corinthians hoje em campo. E a gente fica na expectativa de ver o Corinthians contra times mais fortes, porque o elenco novo do Corinthians é treinador novo, é um processo novo, e o Corinthians até que alguns jogos consegue responder bem, respondeu bem contra o Fortaleza em casa, mas é impressionante que chega a jogos assim, o treinador toma decisões erradas, os jogadores sentem o peso do jogo, que eu acho que acontece também. Eu senti falta hoje, além de tática, além de técnica, que a gente vai discorrer aqui no vídeo sobre isso, mas eu senti muita falta de espírito. Senti falta de espírito. Esse jogo, o Corinthians sendo inferior tecnicamente ao Flamengo, tem que entrar com vontade, com garra, morder, disputar cada bola. E a gente vê muito jogador do Corinthians que não tem isso. O Corinthians começou até que bem no jogo, a gente vai falar aqui do primeiro tempo, que foi pavoroso. O Corinthians começa pressionando o Flamengo, subindo a marcação, consegue um escanteio no erro de saída de bola deles e quase sai o gol do Paulinho. Mas depois disso, é um apagão que dá na equipe, é uma falta de vontade de realmente parar jogadas, marcar, levar a sério o jogo, que, cara, fica difícil de defender. Eu entendo que a tática é nova, eu entendo que o Antônio deu uma de pardal e inventou nesse jogo, mas a postura também é algo que me incomodou muito, mas muito. E até porque se você for comparar com a postura dos jogadores do Flamengo, porque isso que você falou de matar a jogada, de estar com o espírito de chegar firme nas divididas, o Flamengo fez isso o jogo inteiro. O Corinthians, em comparação, não conseguiu. Então, obviamente, esse lance da postura também reparei bastante, faltou no jogo de hoje. Mas se a gente for olhar também para isso que você falou, já começou a falar, acho que o ponto principal, que foi o fator decisivo da derrota do Corinthians, é a tática. Porque o Corinthians entra com uma tática de 3 zagueiros, que a gente nunca viu o Antônio Oliveira fazer isso no Corinthians até o momento. É uma tática que o Corinthians não treina há muito tempo, que tem muito tempo que não usa. Acho que desde o Grêmio, contra o Grêmio com o Mano Menezes ano passado, o Corinthians não tinha jogado com 3 zagueiros. Então, uma tática nova, contra um time muito melhor, muito superior tecnicamente ao time do Corinthians. Você testar uma tática nova num jogo desse tamanho, e principalmente considerando a quantidade de desfalque que o Corinthians tinha, a fase, muitos jogadores no banco por estarem voltando de lesão, como é o caso do próprio Roberto, que entrou bem na partida de hoje, mas talvez não dava para jogar o jogo inteiro. Todos esses fatores fazem com que o time jogue muito pior do que poderia ter jogado se tivesse, por exemplo, usado uma tática que o time já está acostumado. Um 4-3-3 com a saída de bola como vinha sendo. Claro que a gente vai passar aí para falar de posição por posição, né? Que a gente falou do Paulinho, você falou, por exemplo. Também lá na frente que o Wesley e o Romero só como dupla não funcionou. Pareceu que estava faltando alguém que quando o Yuri entrou fez essa diferença. O Garro estava meio sem função também porque estava muito espetado lá na frente. Mas realmente foi uma tática que não deu certo. E eu sei que você falou nisso no pós-jogo do TikTok, mas também falando da saída de bola, que o Corinthians com a bola com o Gustavo Henrique como primeiro volante tentando fazer essa saída de bola não fazia o menor sentido. O Corinthians não conseguiu explorar a lateral, que era o que a gente esperava por estar jogando com 3 atrás, não conseguia fazer saída de bola, não conseguia chegar construindo jogada. O primeiro tempo do Corinthians foi nulo. Foi nulo e melhorou muito com a entrada do Yuri Alberto. E eu queria entender também, por parte principalmente da comissão técnica, o que o Corinthians pretende para a utilização do Paulinho. Porque, a gente viu contra o América de Natal que o Garro, por ter sido expulso injustamente contra o São Bernardo, não jogou, que o Paulinho foi meio que o armador do Corinthians e ficou lá na área para receber bola, né? Não armou absolutamente nada, mas estava praticamente de segundo atacante. Praticamente segundo atacante. Hoje ele inicia o Paulinho como um primeiro volante e o Paulinho não aparece pro jogo. Será que realmente faz sentido continuar usando o Paulinho? Eu entendo que, o Paulinho, super ídolo do Corinthians, a gente tem uma paixão pelo Paulinho que foge até um pouco do que o corintiano tem, porque a gente realmente trata o Paulinho como um ídolo pessoal, nós dois, a gente era criança, na época da Libertadores, gosta muito sempre dele. Foi nosso ídolo, o Paulinho. Sempre, disparado. Mas, cara, ele é um jogador hoje em dia que ele compromete. Falando Você nisso, tem um jogador a menos em campo. Você falou do ídolo Paulinho, aqui Paulinho, disparado, ídolo máximo, mas é foda que você tem que olhar pro cara e ver que hoje ele tá num time sem função. Você não sabe se ele é primeiro volante, se ele é segundo volante, se ele é meia de criação, se ele é segundo atacante. E nenhuma dessas o Paulinho parece que consegue render tudo que a gente espera dele, tudo que a gente sabe que o Paulinho pode entregar. Então, cara, fica foda também porque você vê que cada jogo joga uma posição, então você pensa o quê? Nessa semana ele treinou de segundo atacante, aí na outra semana ele treina de primeiro volante, na outra ele treina de segundo volante. E como que você vai achar o cara no time desse jeito? Sim. Ele não tem uma sequência na mesma posição, ele não tem uma sequência dentro do time, o time não tem uma sequência.
Muito disso é por conta de desfalque, de lesão, enfim, tudo isso a gente entende, mas dá pra fazer muito melhor do que tá fazendo, pô. E aí... desse jeito parece que um time que tá muito desfalcado, além de desfalcado, ele fica muito desorganizado. E aí a gente entra no mérito do quanto que o Antônio mudou a própria postura. Antônio, de verdade, eu entendo desfalque, o Corinthians tem muitos desfalques, o Corinthians tem problema, a gente está reformulando, montando um elenco, mas é só fazer o básico, irmão. Faz o simples. O Antônio, depois que ele começou a inventar no comando técnico do Corinthians, o Corinthians caiu de rendimento. Quando que ele começou a tirar o Yuri Alberto de centroavante para colocar na ponta, a tirar o Romero da ponta para colocar de centroavante, começou a bancar o Breno Midon, mesmo ele começando bem nos profissionais, e ele bancou para colocar o Fausto Vera, por exemplo. Quando que ele coloca um Paulinho que não tem função nenhuma, ele coloca de primeiro, de segundo volante, de meio, em determinados momentos de jogos até coloca lá para ser um segundo atacante. Quando que ele começa a inventar, mudar esquema tático, mudar tática, o Corinthians vai mal. Beleza, eu acho que ele aprendeu a lição sobre o Yuri Alberto, ele é um cara que não joga mais aberto, mas é impossível que o Antônio não perceba que ele precisa mudar as coisas rápido. Parece que ele precisa de, 5, 6 jogos para perceber que uma parada que é muito clara não tá dando certo para ele ir lá mudar. Hoje não fez sentido nenhum esses 3 zagueiros. Parece aquele... Em muitos momentos o Antônio parece aquele técnico que, por não fazer o simples, ele se embanana. Realmente ele tenta dar uma de professor Pardal, inventar uma coisa que não dá certo. E esse lance do Yuri é uma coisa que casa perfeitamente com isso, que a gente falou isso aqui várias vezes, que botando ele na ponta direita não faz o menor sentido. Você mata o Yuri e a gente vê que ele como centroavante, inclusive a gente já pode até falar disso já para puxar para o segundo tempo, porque o Corinthians faz um bom segundo tempo, tá? Apesar da falha individual do Kaká, que acabou prejudicando muito e definindo o resultado, definindo a derrota, que naquele momento o Corinthians estava mais perto do empate do que de tomar o segundo gol, o time melhora muito com a entrada do Yuri. E passa muito por conta disso, porque você fica com um esquema tático completamente esquisito, que a gente ficou com um 5-2-3 bizarro, e só a entrada do Yuri já faz uma diferença absurda em pressão de saída de bola, em criação de jogada em profundidade. Quantas vezes a gente não viu lançando o Yuri na ponta ele conseguiu criar alguma coisa? Ele conseguiu uma bola pro Garro, depois outra ele conseguiu trabalhar a bola ali com o Bidon na ponta direita. Então, é um jogador que na posição dele, ele pode entregar muito. Ele pode perder gol, ele pode fazer partidas que não são primorosas, mas claramente é um jogador muito importante e o Corinthians é muito melhor com ele do que sem ele. O segundo tempo é a prova mais clara disso. Com um dos melhores times do Brasil, o Corinthians conseguiu jogar de igual para igual. O Corinthians fez um bom segundo tempo. Apesar do Kaká, o Corinthians fez um bom segundo tempo. Fez um bom segundo tempo, mas, cara, assim, e o quanto que a gente não enxerga que o Yuri não poderia ter feito isso no primeiro tempo? Sim. O quanto seria útil? Porque o primeiro tempo do Corinthians, além de ser uma pressão enorme do Flamengo, o Corinthians se aproveitou somente das bolas paradas, que teve 2 chances ali, aquela no começo do jogo e outra que o Gustavo ia cabecear pro meio e não tinha ninguém. E uma do Garro também, que cruza, mas ele cabeceia longe. E cabeceia longe, e também jogadas individuais do Wesley. Só isso. E o que é o Corinthians muitas vezes. Sim. E eu acho que falta, cara, assim, eu acho que se a gente tá pensando em ter um Corinthians novo, pô, irmão, depois de tudo que a gente sofreu nos últimos anos, não dá pra gente pensar em tirar o Antônio Oliveira do cargo agora. Porque a coisa que a gente menos teve recentemente foi continuidade de treinador, continuidade de trabalho. Então a gente precisa manter o Antônio e acreditar no Antônio Oliveira. Mas também tem que mudar algumas outras paradas, cara. Quanto tempo o Corinthians não depende só do Wesley para criar jogada? O quanto que o Garro, mesmo sendo um jogador importante, não caiu de rendimento? Você pega o meio campo, que hoje em dia é nulo. Defensivamente, eu até acho que hoje foi um jogo atípico, porque para mim o Kaká, ele é muito pior do que o Carlos Miguel, por exemplo. O Carlos Miguel, ele falha no primeiro gol, ele vai mal, mas do resto ele faz uma boa partida. O Kaká, ele perde um gol cara a cara e a falha dele é uma falha displicente. É arrogância aquilo ali. É querer sair jogando com 1-0 contra e você ser zagueiro e achar que vai driblar 2 marcadores. Driblar com 2 em cima de você fazendo pressão. Sim, o Carlos Miguel foi infeliz. Cometeu uma falha, foi infeliz, errou, foi mal. Mas o Kaká foi displicente. Displicente. E ele merecia, sim, levar muito mais crédito pela derrota de hoje do que o Carlos Miguel, sim, na minha opinião. Sem dúvida. Mas, cara, assim, o Corinthians ele tem uma queda individual e coletiva muito grande. A gente já falou aqui no meio de semana, irmão.
Beleza, ganhou, mas jogou mal contra o Nacional. Jogou muito mal contra o Lanterna no Campeonato Paraguaio. Hoje jogou mal. O segundo tempo foi melhor? Foi melhor. Mas perdeu de 2-0 pro Flamengo, o time misto do Flamengo. E o primeiro tempo foi um massacre, cara. O primeiro tempo poderia sair 3-4 do Flamengo. Não seria absurdo. Importante lembrar também, tem uma vitória em 6 jogos do campeonato e só um jogo conseguiu marcar gol. Sim. Em 5 jogos o Corinthians não conseguiu colocar uma bola no fundo da rede. Não importa o adversário, tá? Pode ser adversário de cima ou de baixo de tabela. O Corinthians não conseguiu. E foi o único jogo que o Corinthians conseguiu ler a partida. Sim. O único. Do resto, não é nem que o Corinthians... Pô, a bola não entra. Que bizarro. Que nem o jogo da Ponte Preta, do Paulistão. Todo mundo vai lembrar disso. Jogo no Paulistão contra a Ponte Preta, a bola não entrou. O Corinthians jogou bem, fazer o quê? Mas no Campeonato Brasileiro, cara, são difíceis os momentos que a gente consegue lembrar que o Corinthians jogou bem. Cara, tirando o Fluminense, eu não sei se... E o Fortaleza, vai. Fortaleza a gente teve mais perto de ganhar do que de perder, mas também chegou muito perto de perder. Porque se o Carlos Miguel não salva uma bola, a gente perde o jogo. Só que você vê outros jogos, em casa contra o Atlético Mineiro também, o Corinthians com um a mais o jogo inteiro não consegue jogar bem. Aí Juventude a gente perde, Bragantino a gente perde agora também pro Flamengo. Então assim, é um começo de campeonato muito melancólico e que é pra servir de alerta, pô, porque ao que tudo indica, pelo jeito, a gente vai brigar na parte de baixo da tabela de novo. A gente vai brigar na parte de baixo da tabela. Cara, assim, o elenco é limitado, claramente, mas também tem a questão dos desfalques que prejudica, e eu acho que o Mateuzinho é um cara que, pô, tá fazendo falta, porque se tem um jogador que dá pra contestar legal do time titular, é o Fagner. Porque hoje, se a gente pega com o jogo contra o Flamengo, ninguém foi bem. Você pode colocar o Yuri no segundo tempo. Do resto, ninguém foi bem. O Carlos Miguel falhou, mas o Carlos Miguel, no momento, não dá pra você criticar. Você pega o Hugo. Pô, o Hugo, ele é um jogador que ele é limitado. Mas ele faz o arroz com feijão. O Hugo, por incrível que pareça, ele foi um dos menos piores hoje também. De qualquer jeito, se você vai pegar, principalmente no sistema defensivo, que é o que você tá falando ali, é difícil, mano. Você falar, esse jogou bem. Bem, ninguém jogou. Ninguém jogou bem. Ninguém jogou. Mas, por exemplo, o Kaká, apesar de ter feito uma partida horrorosa e precisa, sim, ser chamado a atenção por conta disso, não é um cara que eu já crucificaria. Fez um jogo ruim. Não é pra tanto. Mas o Fagner, eu acho que é um cara que precisa ser cobrado. Porque é uma sequência muito grande. E também pela expectativa, né? Não é nem que ele é horroroso, ele é ineficaz. Ele não marca e ele não ataca. Ele muitas vezes não tem erros capitais, mas ele é ineficaz. Ele não cumpre bem o papel dele. Faz muito tempo que não cumpre. Então precisa ser criticado, cara. E o Mateuzinho fez falta. Quer já puxar pras notas então, pra gente avaliar individual cada um? Vamos puxar pras notas. Então, começando com o Carlos Miguel, que assim, foi o que você falou, ele fez uma boa partida, mas, querendo ou não, ele falha e falha bem no primeiro gol do Flamengo. Sim. Mas se não fosse ele, poderia ter sido um resultado muito pior, até porque ele faz defesas muito importantes no primeiro tempo, 2 do Cebolinha de fora da área, a segunda logo depois de ter tomado o primeiro gol, que é aquele momento que você espera que o goleiro tá sem confiança e tal, e ele faz uma defesaça. Cara, vou ficar com nota 5, porque não dá pra dar uma nota muito alta por conta da derrota e por conta da falha dele. Eu vou seguir a mesma linha, nota 5 também. Eu acho que se ele não tivesse falhado no gol do Pedro, seria nota pelo menos uns 8. Pelo menos uns 8, mas a porque falha pega muito forte. Ele, as defesas do Cebolinha, e também tem uma defesa queima-roupa de cabeça ali no primeiro tempo, que ele vai muito bem, muito bem. Mas, querendo ou não, ele falhou e ajudou a comprometer o resultado, nota 5. O Fagner, pra mim, cara, sinceramente, o Carlos Miguel ele falha, mas o Fagner tem uma nota muito pior pra mim. Eu vou de nota 2 pro Fagner. Cara, eu acho que muito mal. Tá sendo bonzinho. Nota 0. Nota 0? Zero. Não acho que seja 0. Não tenho nada de positivo pra tirar do Fagner da partida de hoje. Não lembro de um desarme. Eu vi pelo menos umas 3 vezes o Ayrton Lucas passando como quis. O Cebolinha pelo menos umas 10 vezes passando como quis do Fagner. E o jogo inteiro ele foi mal. O segundo tempo o Corinthians melhora, mas o Fagner continua sendo um jogador que não aparece, que não faz nada. Sim. E você vê a linha do Flamengo conseguindo passar rápido e o Fagner volta trotando. Ele não volta no desespero para tentar ajudar a marcar, ele volta tranquilo, na dele. O Corinthians tentando atacar no contra-ataque de velocidade, e ele pela lateral, que é muito importante para poder passar ali no corredor. Não subiu uma. Cara, nota 0. Péssima partida do Fagner. Félix Torres participou ali do primeiro gol, mas não consigo crucificar ele por ter tentado bloquear o chute do Pedro no carrinho, mas obviamente ele foi humilhado. Ele foi juvenil. Foi juvenil, mas, cara, no geral, todo mundo vai levar uma nota meio baixa, né? Mas nota 3 pro Félix Torres. Eu acho ele ainda um zagueiro inseguro, mas por incrível que pareça, ele ainda teve momentos do jogo que ele interceptou bem as jogadas, evitou talvez um outro lance do Flamengo. Eu vou de nota 3,5 pro Félix Torres. Cara, o Gustavo Henrique, ele é um jogador que ele, pra mim,
Eu acho difícil avaliar ele hoje, porque o Gustavo Henrique... É um jogo fora de posição. Que nem a gente falou, o Gustavo Henrique ele joga de volante hoje, o que é um absurdo. Sem a bola ele é zagueiro, com a bola ele é volante. Ele faz a transição da defesa para o ataque, o que não faz sentido nenhum, porque ele não tem um bom passe, mas ele foi sacrificado. Eu não consigo culpar ele por causa disso, e ele também foi um jogador que não comprometeu assim, em lances capitais. Então eu vou dar uma nota um pouquinho maior, eu vou de nota 4 pro Gustavo Henrique. Cara, 3,5. Não consigo dar uma nota muito alta também, porque é completamente discreto. Cara, o Kaká... Pô, vou dar nota meio, porque eu acho que o Fagner foi pior, mas poderia tomar um belo de um 0 também. Pra mim é nota 0, o Kaká pior em campo, por quê? Primeiro gol, tudo bem que é o Félix que passa lotado, passa que nem um trem. Mas aquele lado é o lado do Kaká. Mas é que essa jogada é realmente é tudo esquisito, porque até o Fagner tá ali em cima da jogada, é a jogada pela esquerda. Sim, mas o Kaká tava mal posicionado tudo também. Bem, independente. Bem. Aí, ele perde um gol cara a cara. Mas não é atacante. É um gol imperdível, irmão. Ninguém perde aquela parada. E ele, no segundo gol, a displicência que ele teve ali... Poucas vezes eu vi no Corinthians esse ano. Mudei. Poucas vezes que eu vi. Zero. Não dá. É absurdo de ruim a partida do Kaká. É absurda de ruim. É muito ruim. E principalmente porque interfere diretamente com o resultado, tanto a favor quanto contra. Sim. Mas agora, puxando pro Hugo na lateral esquerda, pra mim o melhor do sistema defensivo, pegando lateral e zagueiro, eu vou de nota... Cara, eu vou de nota 5 pro Hugo também. O Flamengo chegou pouco por aquele lado e ele foi ok. Ele até construiu um outro lance no ataque, cavou uma falta na entrada da área que ele vai bem, ele dá um baita drible no zagueiro do Flamengo, no Léo Pereira, então nota 5 pra mim. Eu vou dar 4,5, só não dou nota 5 também como você, porque ele ainda tem uns erros muito juvenis. No começo e no final do jogo tem 2 lances que isso acontece muito claro. No final do jogo ele tá ali tentando proteger a bola bate na cabeça dele e joga fora. Isso é coisa de criança. Porque ele é ruim, né? Não tem o que fazer. Ele é ruim, então exatamente por isso. E aí abaixa um pouco a nota, mas concordo com você que do lado esquerdo ele vai muito bem para defender, e principalmente porque ele poderia ficar sobrecarregado, porque o Wesley não marca e o primeiro tempo inteiro o Wesley não voltou para marcar. Ele tentou ajudar um pouco mais no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele sobrecarregado conseguiu se virar muito bem. Então 4,5 pro Hugo. Aí já puxando pro meio campo, Paulinho, vou dar 1,5, porque ele conseguiu uma cabeçada que foi um lance importante pro Corinthians, mas de resto, a gente já falou, o Paulinho é um jogador sumido. Cara, eu daria uma nota que nem a sua, pra baixo, mas como que eu dei 2 pro Fagner, eu não acho justo eu dar abaixo pro Paulinho, então eu vou de nota 2 também, porque o Fagner, apesar de ter ficado mais evidente que ele sofreu na marcação, o Paulinho sofre muito também, tanto que ninguém marca aquele meio ali, que o Lohan e que muito bom jogador inclusive, e o De La Cruz deitam ali pra cima do Corinthians. Ele não marca nada, irmão. Não marca ninguém, não aparece pro jogo, não tabela, não lança, não faz porra nenhuma. Então vou de nota 2, que nem do Fagner, pra mim, comprometeu e foi mal. O Bidon é um jogador que, pra mim, sobressaía um pouquinho desse meio campo. Também acho. Ele consegue um outro passe, ele é um jogador um pouquinho mais intenso. Eu vou de nota 4 pro Bidon. Eu vou de nota 4 também, mas também com ressalva, porque o Bidon na marcação ainda tem que evoluir demais, porque se o Paulinho não marcou, tudo bem, era mais função dele porque ele que estava de primeiro volante hoje, o Bidon também não conseguiu fazer uma boa marcação. O Flamengo passava da linha do meio campo do Corinthians fácil, e só tinha a zaga, não tinha um volante para conseguir fazer, um meia para conseguir dar o combate. E parece que faltou força, né? Parece, faltou força, faltou porque o Paulinho já não é um jogador forte, nem rápido, e o Bidon é um jogador, apesar de intenso, fraco, né? Muito franzino. Falta força. O Corinthians não tinha força pra marcar. Não tinha o Raniel, irmão. Não tinha o Raniel, que é o jogador que mais faz falta no Corinthians, assim, disparado. E outro jogador que faz falta é o Garro, né? Então, quando tá fora. Já avaliando aí a nota do Garro, que, o primeiro tempo eu achei muito estranho do Garro, porque ele tava numa posição... Porque se o Gustavo Henrique vinha fazer o primeiro volante, o Bidon e o Paulinho ficavam do lado dele, o Wesley Romero abertos, e o Garro tava como um centroavante / falso 9. Que não faz o menor sentido você pegar o único cara que tem capacidade de criar esse time lá na frente. Seria muito mais inteligente você jogar o Paulinho para ficar lá dentro da área e tentar brigar com o zagueiro no corpo, e o Garro puxar para fazer a criação. Assim, é o mínimo que você espera se você vai usar essa tática, de colocar o Gustavo Henrique para criar jogo. É o mínimo. E no segundo tempo ele até consegue fazer algumas boas jogadas, ele aproxima, ele consegue uma tabela ou outra, mas assim é uma partida abaixo do Garro. É inegável que é abaixo, mas no geral, por toda a briga dele, por correr o jogo inteiro e porque não devia ter sido substituído, cara, nota 4,5 também. Eu vou de 4,5 porque o Garro, pra mim, ele é muito refém também. Ele é muito prejudicado pela bagunça que é o Corinthians. Se ele tivesse
mais opções de companheiros, se ele tivesse jogadores ofensivamente melhores também, outros jogadores para ajudarem na armação, eu acho que ele se sairia melhor do que ele está saindo. E ele ainda consegue criar um lance ou outro. Deixou o Coronado na cara do gol, teve aquela cabeçada. No segundo tempo ele rouba algumas bolas boas no ataque, então por isso eu vou de 4,5 também. Ele não para de correr um segundo, que a gente reclamou que faltou fôlego pro Paulinho, pro Bidon, pro Garro nunca falta. Cara, ele é um jogador que foi mal. Muitas vezes, se o Corinthians vai mal, ele também segue junto, mas ele se sobressai um pouquinho ainda dos Mas outros. se o Corinthians vai bem, ele é um dos melhores. Então eu vou de 4,5. E pra mim, outro que, cara, já puxando aqui pra um cenário ofensivo do ataque, outro que não entregou absolutamente nada foi o Romero pra mim. O Romero... Jogador nulo, ele participa mais hoje do que ele participou em alguns jogos recentes, que ele foi bem nulo, até porque hoje ele não estava 100% de centroavante, mas ele não foi bem não, cara. Não foi bem não. Conseguiu uma falta ou outra ali, mas não foi bem. Eu vou de nota... Achei discreto. Vou de nota 3,5 pro Romero. Nota 3,5 também. Discreto, participou pouco, tentou uma jogada ou outra só, mas assim como o resto do time muito mal. E o Wesley... Pô, nota 4. Hoje não conseguiu criar tanto quanto a gente espera do Wesley. Conseguiu até uma jogada ou outra boa, um cruzamento ou outro, mas no geral ficou bem abaixo também, nota 4. Ficou bem abaixo, mas eu vou seguir a mesma linha do Garro. Vou de 4,5 porque, apesar de ele ter jogado mal, é um lancezinho ou outro que foi as principais jogadas do Corinthians, o principal perigo, ele consegue se destacar. Então, eu vou de 4,5. Começando com os que entraram, pode começar com o Yuri, que foi o primeiro que entrou. Pode começar com o Yuri, eu acho que se a gente for analisar do time do Corinthians que jogou hoje... Vai ter a nota mais alta. Ele vai ter a nota mais alta. Era pra ser o Carlos Miguel, se o Carlos Miguel não franga, né? Porque do resto ele foi muito bem. Mas eu vou novamente o Yuri entrando no banco e sendo o melhor dali em campo, eu vou de 5,5 pro Yuri. Eu vou de nota 6. Eu acho que no geral o Yuri não ficou devendo. Teve um lance que numa tabela e numa ajeitada, não lembro quem que ajeitou pra ele poderia ter chutado pro gol e tentou um passe a mais. Mas de resto eu achei que o Yuri foi muito bem na partida, deixou o Garro numa boa condição para chutar, fez uma outra boa jogada ali na direita, então brigou bastante, correu demais, entrou bem no jogo, nota 6. Tem que ser titular, negavelmente tem que ser titular absoluto do Corinthians. E como centroavante, tá? Pelo amor de Deus. Vamos ver, quem mais entrou? Entrou o Coronado, que participou de uma jogada ou outra, mas assim, em alguns momentos também um pouco precipitado, mas pareceu que entrou naquela pressa de... Pelo amor de Deus, sabe? De tentar correr aqui, tentar fazer alguma coisa diferente com um time que estava muito mal. No geral, acho que eu vou ficar com nota 4,5 também. Eu vou ficar de 4 pro Coronado. Não. Nota 4 pro Coronado. Ele, cara, até criou uma chance ou outra ali, mas foi mal naquele lance de cabeça. Tudo bem que ele é baixinho, né? Ele é pequeno, mas foi mal naquele lance e produziu pouco. Nota 4. Mas achei pelo menos bastante intenso. Então acho que pelo menos isso a favor dele tem um pouco. Mosquito, outro jogador sumido também, praticamente não pegou na bola. E quando pegou foi pra dar passe de lado. Irmão, eu vou dar nota... Pô, eu vou seguir a linha, tá? Nota 2,5 pro Mosquito, porque ele foi sumido, ele não apareceu no jogo. Acho justo, mais do que justo, 2,5 também. Fez super pouco. E a jogada que a gente espera dele, que é 1 contra 1, velocidade, não fez em momento nenhum. Biro. Pô, o Biro entrou até que relativamente ok, porque... Tentou uma jogada ou outra, tentou um passe ali um pouco mais diferente. Chutou uma bola pro gol, né? Mas errou, né? Chutou uma bola pro gol, mas entrou melhor do que a maioria, eu vou dar 3,5. Eu vou com 4,5 pro Biro. Surpreendentemente, será? É porque ele surpreendeu, né? Eu acho que ele entrou melhor que o Coronado, por exemplo. Ele conseguiu distribuir uma bola ou outra, ainda chutou uma bola de fora da área. Acho que ele conseguiu desenvolver um pouquinho mais, apesar de também não ter ido bem. Ninguém foi bem, irmão. Todo mundo foi horrível nessa porra. Mas ele foi um pouquinho melhor. O Léo Maná, não sei por que entrou. Por que entrou o Léo Maná, Antônio Oliveira? Por que você botou o Antônio... Por que você botou? Tô confuso. Por que você botou o Léo Maná nos acréscimos, Antônio? Por quê? Por que vai botar o Léo Maná? O Fagner já foi mal o jogo inteiro. Vai mudar o quê botar o Léo Maná? Nada. Como se fosse resolver o jogo, né? Dito isso, nota 4 pro Léo Maná. Não fez nada. Pô, entrou mal. Entrou mal no jogo. Nota 4. Fez pouco e não achei que entrou bem. Nota 2. E pra fechar, Antônio Oliveira... Que, cara, eu vou dar nota meio, porque pelo menos colocou cedo o Yuri Alberto no jogo. Era pra ter começado com ele, mas na volta pro intervalo já colocou ele, o Corinthians fez um bom segundo tempo, então conseguiu melhorar bem. Vou até aumentar, nota 1 pra você, Antônio Oliveira, porque o Corinthians fez um bom segundo tempo e eu não consigo colocar a cagada do Kaká na tua conta. Exatamente isso. Nota 1 pro Antônio Oliveira, faço das suas palavras as minhas, e só pra colocar também que o Corinthians tem muito desfalque. Então, por isso, já que tem muito desfalque, o Raniel fora, muito BO pra resolver, nota 1,
e também porque o Yuri entrou bem ali, o Kaká cagou com tudo, e às vezes o Corinthians até conseguisse um empate ali, e a gente estaria comemorando um resultado aqui, um empate que seria um bom resultado pro Corinthians, então nota 1, porque ele errou muito no primeiro tempo na escalação inicial, ali ele cagou com tudo. E agora a gente vai aí para uma sequência que o Corinthians precisa vencer na Sul-Americana, precisa continuar vivo na Copa do Brasil e continuar indo para as próximas fases, e a gente depende muito do Antônio Oliveira conseguir encaixar esse time e parar de inventar tanto e de fato dar uma sequência para um time titular e fazer com que os próximos jogos, pelo menos em casa, a gente consiga vencer, porque vai ter uma sequência grande em casa e a gente precisa muito desses pontos. Acho que é isso então, né? É isso. Ficou aí mais esse pós-jogo, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Obviamente o resultado a gente não gostou, a gente espera muito por uma melhora nos próximos jogos, viu? Tamo junto, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever aqui no YouTube, curtir o vídeo e mandar para todos os seus amigos corintianos. Aqui é Vai Corinthians. Que alguém salve o Corinthians.